Meus irmãos, nós hoje vamos encerrar a nossa série de mensagens Viver Sem Se Perder, e olhando para o livro de Eclesiastes. Esta é a quinta mensagem da série, e hoje nós vamos olhar para essa temática de hoje, retornando ao fundamental, retornando ao essencial, retornando, como nós cantamos ainda há pouco no hino, ao primeiro amor, retornar aquilo que é o fundamento da nossa fé. Então Salomão, nesse momento no livro de Eclesiastes, nós vamos trabalhar esta temática. Se você quer ver as outras mensagens ou rever, está no nosso canal do YouTube, você pode entrar lá no IPBN, lá, e você vai ter acesso às mensagens, a essa série de mensagens, e essa também estará lá. Você pode também compartilhar com pessoas, para que elas conheçam a palavra de Deus, ali através do nosso canal. E então, até aqui, nós vimos que houve um momento na vida do escritor de Eclesiastes, desse livro, e que eu creio que é Salomão, ou tem comentaristas que acham que não, mas eu creio que quem escreveu o livro foi Salomão. Então houve um momento na vida de Salomão que ele se encontrava em crise, e ele se desconectou com os céus, ele se desconectou com a eternidade, com o Deus Criador. E quando a gente se desconecta com o Deus Criador, o que resta é a vida aqui debaixo do sol, a vida aqui na dimensão horizontal. E essa vida aqui debaixo do sol, essa vida aqui na terra, ela é uma vida que não tem sentido. Por mais que você busque sentido para ela, por mais que você procure preencher o vazio do seu coração, aqui debaixo dos céus, a vida não tem sentido. E quando o escritor, ele está nesta crise, ele vai experimentar um processo de desconstrução. Ele vai entrar num processo de desconstrução. Porque isso ocorre quando nós nos desconectamos com Deus. E essa desconexão, ela é gradativa. Quando nós nos desconectamos com Deus, nós vamos desconstruindo a nossa vida. E essa crise do autor de Eclesiastes, eu já tenho contemplado inúmeras vezes na minha vida, no meu ministério, de pessoas, de crentes, de cristãos. Pessoas que afirmavam: olha, eu caminho com Deus, eu caminhava com Deus, eu cresci na igreja, passei minha infância na igreja, minha adolescência na igreja, mas daí aconteceu alguma coisa na comunidade que me levaram a ruptura com a igreja e consequentemente com o Deus Criador. E normalmente essa ruptura, a pessoa, ela acaba atribuindo a outro. Ela nunca reconhece que também é ela, ou é ela que está ali se desconectando com Deus. Eu rompi com a igreja porque fulano falhou comigo. Eu rompi com a igreja porque o pastor falhou comigo, porque o pastor não me visitou. Eu rompi com a igreja porque alguém olhou para mim com a cara feia, ou porque teve esse ou teve aquele problema. E na medida em que ela rompe com Deus Criador, a vida dela passa gradativamente se deteriorando, num processo de desconstrução, porque ela começa a buscar outras coisas para preencher o vazio do seu coração, que somente Deus pode dar. Quantas pessoas, e o autor sacro nos nossos hinos diz: quantos que corriam bem e longe de ti agora estão, outros seguem, mas vivendo sem fervor estão. Pessoas que andavam com Cristo, mas no momento, por uma razão ou por outra, ela se desconectou dos céus, se desconectou de Deus,
e consequentemente ela começa a buscar coisas para preencher o seu coração. Distanciam-se. E o autor de Eclesiastes, nós vamos ver que ele passa a se entregar, em primeiro lugar, ao prazer. Ele começa a se entregar ao prazer. Ele começa a buscar sentido para a sua vida nas festas. E é bem assim, você pode perceber, uma pessoa quando ela desconecta de Deus, ela desconecta com a igreja, ela começa a buscar a sua vida social, ela começa a ir para as festas, para os prazeres. Salomão fez isso. Ele desconectou com Deus no momento e ele buscava no prazer, no excesso do vinho, na sensualidade, né? Ele começa a buscar um sentido para a sua vida. Ele não encontrou sentido, daí ele foi buscar no trabalho, nos projetos, nas realizações pessoais. Quantas pessoas estão assim, e depois que se aposentam, entram em crise porque descobrem que perderam a identidade sem o trabalho, pois esse se tornou a sua identidade. Pessoas que dedicam ao trabalho, entregam, e ela acha que o trabalho, e ela vai, depois quando ela aposenta, ela entra no estado depressivo, porque a identidade dela é o trabalho. Parou de trabalhar, a vida dela toda era trabalho. Salomão também buscou no trabalho sentido para a vida. Depois ele foi para as riquezas, porém isto não faz muito sentido, mas ele foi buscar nas riquezas. E não faz muito sentido, querido, porque as pessoas olham para o que nós temos e não para aquilo que nós somos. Então tem muitas pessoas que vão buscar a riqueza porque eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, porque eu quero ser visto, quero ser reconhecido pelas pessoas. E daí entra outra coisa que Salomão foi buscar, na fama. E nós já conversamos sobre isso. Eu só estou recapitulando aqui, nós já conversamos sobre isso. Mas é importante observar que os bens materiais e a fama só podem trazer algum nível de prazer. E isso só quando as pessoas olham e admiram a gente. Quando as pessoas não admiram, né? Tanto é que quando você compra o seu carro novo, a primeira coisa que você faz é sair pela rua para andar, para mostrar para os outros que você comprou, para fulano comprou, né? É naquele momento que você tem um prazer, fora daquilo. Mas Salomão ainda foi mais, no fundo do poço, ele foi buscar no poder. Quando a pessoa detém qualquer tipo de poder, sem conexão com a eternidade, sem conexão com os céus, sem conexão com Deus, esse poder, ele será usado e é usado para a opressão das pessoas. É o que a gente vê hoje muito bem aí no campo político, no campo judiciário do nosso país. As pessoas adquirem poder, mas estão desconectadas com Deus. E lá no poder, em vez de usar o poder para abençoar, para cuidar, para fazer o bem, eles usam para cada vez mais explorar e fazer o mal. Porque debaixo dos céus, nesta ânsia, nesta busca de poder, quando você está desconectado com Deus, esse poder você vai usar para a opressão, para a injustiça e não para a glória de Deus. Se você olhar, meu amado, esta lista, né? Se você olhar esta lista, prazer, trabalho, riqueza, fama e poder, se você olhar para esta lista, que fala isso, não sou eu, quem está falando isso não sou eu, não é um simples pastor liberado, quem está falando isso é alguém que chegou no topo e alcançou tudo isso aí. Pastor liberado não alcançou nada disso não, mas quem fala sobre isso, quem está falando é alguém que foi lá no topo, alguém que subiu lá no último ponto e ele alcançou tudo isso. Salomão alcançou prazer, alcançou trabalho, alcançou riqueza, alcançou fama, alcançou poder. Quem fala isso é Salomão, e ele alcançou isso lá no topo. E o que ele falou quando ele alcançou tudo isso? Ele falou o seguinte: que grande inutilidade, que grande inutilidade, nada faz sentido. Você não vai encontrar sentido para a sua vida nessas coisas. E quem fala isso é Salomão, não sou eu não. É alguém que alcançou tudo. Que tudo é inútil, vaidade. É correr atrás do vento, nada faz sentido. Ele disse que alcançou tudo o que um homem pode alcançar debaixo dos céus.
mas no final ele olha para essas coisas e afirma: nada disto é capaz de fazer o meu coração, a minha vida, aquilo que só Deus, o Criador, pode fazer. Meu coração tem um vazio que só Deus pode preencher. Essas coisas não vão dar sentido para a vida. E essa frase funciona como uma moldura no livro de Eclesiastes, porque ela aparece no segundo versículo, depois ela vai aparecer também no último, e ela vai aparecer dizendo assim: tudo sem sentido, nada faz sentido, lá no final do livro, já no capítulo 12, versículo 8, que nós estamos analisando hoje. E aqui eu queria lembrar de Tim Keller. Tim Keller é um pastor contemporâneo, pastor, um homem de Deus, e ele trabalha com um conceito de que no mundo contemporâneo, nesse mundo que nós vivemos, nós estamos cercados de ídolos. Você pode viajar, por exemplo, para a Grécia Antiga, e você lá visitar os museus, né, da Grécia Antiga, e os templos aos deuses lá, né, e você vai ver uma quantidade de deuses que os gregos tinham. E aí você pode cair no equívoco de pensar que isto ocorria lá no passado, na Grécia Antiga, mas que não ocorre mais hoje. Mas Tim Keller, ele afirma que o nosso mundo não é diferente. O mundo que nós vivemos, nós estamos cercados de deuses, de ídolos no coração. Se você pegar o prazer, o trabalho, a riqueza, a fama e o poder, a crise vivida por Salomão, nós podemos dizer que são ídolos do coração. Ídolos são coisas e seres e entidades que têm o poder de nos seduzir. Perceba, nada disto, prazer, trabalho, riqueza, sucesso, poder, diante disto, ninguém fica passivo, ninguém. Tudo isso tem um poder de seduzir o homem. É por isso que eu fico olhando, eu vejo assim, alguns políticos que já estavam no ponto de aposentar e descansar. Não, mas ele quer poder, ele não quer perder, ele tem que estar lá. Ele acha que é só ele que pode resolver o problema. A sede, porque é sede de poder, é vontade, e isso é um domínio. Domina, fascina a alma do homem, ou seja a fama, ou seja o dinheiro, ou seja outra coisa, fascina o homem. O problema é que nós, quando nós iniciamos uma caminhada em busca dessas coisas, e às vezes nós iniciamos de forma correta, buscar o trabalho, buscar de forma correta, nós anunciamos bem, mas gradativamente essas coisas começam a nos subjugar, e acabam escravizando a gente, e nós acabamos nos tornando refém delas. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? A pessoa busca riqueza, mas ao longo desta busca, a pessoa passa a ser um refém do poder. E a pessoa busca prazer, mas ao longo do tempo passa a ser um refém do prazer. E essa coisa então se torna um ídolo no seu coração. A única forma de vivermos efetivamente livres dos ídolos do nosso coração é se nós adoramos ao Deus Criador. Quando nós o adoramos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, nós somos libertos dos ídolos. Tudo isso está relacionado aos 10 mandamentos, se você observar. Porque quando você lê lá em Deuteronômio, lá no início, quando Moisés vai introduzir, né, o povo, e Deus usa Moisés para libertar o povo, Deus está ali falando com o povo quando ele tira o povo do Egito, né? E o povo saindo do Egito, esse povo que vivia no Egito, ele vivia escravizado num país que adorava vários ídolos, eles tinham ídolos para tudo, inúmeros ídolos. E Deus está dizendo assim: olha, vocês vão passar pelo deserto para vocês serem tratados, para vocês serem libertos desses ídolos que estão no coração de vocês, para que vocês entendam que só eu sou Deus, que nenhum ídolo desse tem poder para dar sentido para a sua vida, para que vocês sejam livres, livres não só da escravidão física que eles tinham no Egito, mas também que eles fossem livres espiritualmente dos ídolos do coração deles.
E agora, nós estamos olhando para o autor de Eclesiastes, e diante desta reflexão, ele se volta primeiramente para a juventude. Para a juventude, ele vai dizer para os jovens. E esse conceito de jovem, ele é muito relativo, não é verdade? Por exemplo, eu já estou com 60 anos. Aí quando alguém vem falar comigo e fala assim, eu tenho 40 anos, eu falo assim, já é um menino ainda, é novo, ou como é novo, é um jovem ainda. Quem tem 70 anos, por exemplo, quando eu falo que quem tem 80 anos, Jovino fala assim, pode ser meu filho, né, Jovino? Pode ser meu filho, é um jovem ainda. Ele olha para mim e me vê como novo, um jovem ainda. Então é relativo essa questão de ser jovens. E o escritor de Eclesiastes, ele vai dizer, olha o que ele vai dizer no capítulo 11, versículo 9, ele vai dizer: alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. As duas primeiras frases começam com o imperativo: alegrem-se e sejam felizes. Mas termina esse imperativo com essas duas expressões que são sinônimas: mocidade e juventude. São sinônimas, são paralelas. E ele continua dizendo para jovens, moços, siga o que o seu coração mandar, até aonde a sua vista alcançar. Querido, a juventude é um momento fascinante da vida, porque na juventude a gente tem energia, a gente tem força física, e assim na juventude você pode ficar estudando até 2 horas da manhã, até 3 horas da manhã, não é isso, doutor Guilherme? Não foi isso que aconteceu? Quantas vezes você, Larissa, quem estudou aí, ficou até 3 horas da manhã, é jovem, cheio de vigor, no outro dia ainda acordava cedinho para a universidade, tinha vigor. Mas hoje, eu já não tenho mais esse pico, ou quem tem os seus 70 já não tem mais, o jovem tem. Vai fazer isso com 50 anos para você, com 60 para você ver. A coisa já muda. A juventude é o momento de que nós olhamos no horizonte e enxergamos o oceano azul. E dizemos: eu quero cruzar o oceano azul, eu quero alcançar isso, eu quero fazer esse curso na faculdade, eu quero construir esta carreira profissional, eu quero fazer isso acontecer. Nós temos aqui alguns jovens que estão aqui na nossa cidade, que jogam num time da nossa cidade, eles estão deslumbrando, é isso que eu quero. São jovens, estão querendo alcançar, estão querendo galgar a carreira no esporte, não é isso, meus jovens? Ali o Michael que está conosco, é Michael, não é isso? Michael está conosco ali, joga no time da nossa cidade. Ele veio lá de outra cidade, ele está aqui porque ele tem um alvo: eu quero ser um profissional, eu quero jogar no Palmeiras, eu quero jogar no Atlético Mineiro, eu quero jogar no São Paulo. Que Deus lhe abençoe, que você consiga, meus queridos. Mas é tempo do jovem, você vai. Eu quero me dedicar a esse projeto. A juventude é um momento lindíssimo, maravilhoso, que precisa ser aproveitado. E é isso que Salomão está dizendo: alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz no seu coração, nos dias da tua mocidade, siga por onde seu coração mandar. Por isso que o autor de Eclesiastes está oferecendo para o jovem uma espécie de carpe diem, né? Ou seja, uma lista de oportunidades que você tem para curtir. Curta a vida, carpe diem, curta a vida, aproveite a vida, alegrem-se, sejam felizes, siga o seu coração, olhe para o horizonte, para o oceano azul, navegue em direção aos seus objetivos. Jovem, faça isso. Se nós parássemos por aqui, muitos diriam: essa é a igreja que eu estou buscando. Isso é que eu estou buscando, olhar, fazer, realizar, né? Conquistar. É isso que eu quero para a minha vida. É, igreja maravilhosa, esse sermão maravilhoso, pastor, é isso mesmo. É isso que eu quero fazer para a minha vida. Mas a questão é que no final do versículo, nos chama muita atenção o final do versículo: mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Em outras palavras, ele diz: trabalhe constantemente, com a ideia de que nós devemos aproveitar a vida, sim, nós devemos aproveitar o carpe diem, nós devemos aproveitar as oportunidades, fazer o nosso curso, fazer tudo, realizar, alcançar as coisas da vida, curta a vida, mas lembre-se que você está na presença de Deus, é o com Deus.
coram Deus. Você está diante de Deus, você está na presença de Deus. E a somatória desses dois conceitos, né, tem me ajudado muito a pensar no dia seguinte. A gente não precisa, muitas vezes, de decorar os 10 mandamentos, que são os pecados, mas se você tiver na sua mente esse conceito do carpe diem mais o core deo, se você tiver isso na sua mente, você já vai caminhar de uma forma maravilhosa com a vida, com intensidade, na consciência de que Deus vê todas as coisas. Então, você vai trabalhar? Vou trabalhar, mas meu trabalho tem que ser para glorificar a Deus. Eu vou alcançar isso, mas eu não posso abandonar Deus. Deus está vendo tudo. Ou seja, o carpe diem eu posso fazer, eu posso realizar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ver o coram Deo, ou seja, Deus está presente, Deus está vendo, e Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E aqui você está realizando algo que Deus faz, e que você está fazendo Deus sorrir. O que eu estou fazendo, o que eu estou realizando agrada a Deus? Se o que você está fazendo Deus sorrir, siga em frente, aproveite a vida, a partir do que Deus considera precioso. Aproveite a vida a partir dos caminhos de Deus, considere os caminhos bons. Aproveite a vida a partir dos princípios e dos valores de Deus, e tudo te irá bem. É disso que Salomão está dizendo aqui, meu jovem. Curta a vida, aproveite a vida, mas lembre-se de Deus. Não abandone a Deus, não deixe Deus. Tudo que você for fazer, lembre-se que você vai prestar conta a Deus. Mas o texto segue, ele vai dizer lá no capítulo 12, versículo 1: lembre-se do seu Criador no dia da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproxime os anos em que você dirá: não tenho nele satisfação. Essa expressão aqui, né, lembre-se do Deus Criador, vai aparecer 2 vezes em Eclesiastes 12. A outra coisa importante e interessante, como todo o pensamento de Eclesiastes, ele está construído em cima desta teologia da criação, de Gênesis 1 e Gênesis 2. Tanto que depois de toda esta reflexão, depois de construir que a vida desconectada dos céus, que a vida desconectada da eternidade não faz sentido, ele vai dizer então: se reconecte com Deus Criador, porque se você busca ao Deus Criador, a sua vida vai ter sentido. Mas se você não busca ao Deus Criador, você não vai encontrar sentido em nenhuma outra coisa. E ele convida os jovens, o quanto antes: jovem, lembre-se da tua mocidade. Não espere você ficar velho não, lembre-se da sua mocidade, da sua vida, lembre-se do seu Criador, reconecte-se com o Deus Criador, busque o Deus Criador. Perceba que ele diz: lembre-se do Criador nos dias da sua juventude. A mesma expressão para alegre e sejam felizes na sua juventude. Como ser feliz na juventude? Buscando o Deus Criador. Como ser alegre na sua juventude? Buscando o Deus Criador. Por 2 vezes aparece essa expressão: antes que venham os dias difíceis, antes que se aproxime os anos nos quais você dirão que não terão neles satisfação, prazer. E então, aqui ele está trabalhando para o conceito de julgamento em Eclesiastes. O carpe diem e o coram Deo nos aponta para o fato de que Deus vai julgar todas as coisas. Ele vai julgar todas as coisas. Nós estamos semeando aqui na terra, e nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Então esse julgamento ele tem 2 dimensões. Existem dores aqui na nossa vida, não todas, mas existem dores que são consequências e são decorrentes das decisões equivocadas que nós temos, das decisões insensatas. Quantas pessoas se entregam ao vício, seja ele de qual for, do álcool, das drogas, ele vai colher uma enfermidade. Vai colher uma enfermidade. Algumas enfermidades que nós temos é decorrência de hábitos e escolhas erradas e equivocadas que nós fazemos.
tomamos o caminho que a nossa mente entende que é o melhor, e tomamos o caminho do nosso coração, independente dos olhos do Criador, e nós tomamos o caminho que a nossa cultura diz, é isso, vai, faz, e como consequência nós sofremos. Nós somos, então esse julgamento que ele coloca, o primeiro julgamento nessa dimensão, nós já temos algumas coisas que nós colhemos as consequências por causa das nossas escolhas, porque a gente desconecta de Deus, porque a gente abandona Deus, tomamos decisões erradas e nós colhemos alguns dissabores aqui por causa dessa desconexão com Deus. E então o autor de Eclesiastes está dizendo: jovem, construa a vida em conexão com Deus Criador, porque isso vai te poupar de dores e sofrimentos no futuro. Porque se o jovem escolher mal agora, quando ele é jovem, e aí ele gasta sua vida nas drogas, gasta sua vida nisso tudo, quando ele chegar na velhice, se ele chegar lá, ele vai estar doente, ele vai estar numa situação. Então ele diz: escolha antes Deus, para que quando chegar, você não colha coisas de sabores na sua vida, porque você não aproveitou bem a sua mocidade. Construa a sua carreira profissional, construa a sua relação afetiva, construa a sua relação conjugal, construa a sua família a partir dos princípios e dos valores do Deus Criador. Se você semear as coisas corretas, você vai colher bênção. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você desconectar com Deus e seguir só o seu coração, esquecer-se de Deus, certamente você vai colher aquilo que você semeou. Mas Eclesiastes, o Salomão continua dizendo: sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora ele vai usar uma linguagem figurada aí para nós, para o julgamento que aponta na história como consequência das nossas atitudes. Mas agora ele aponta para um julgamento final da história, quando os nossos olhos se fecham aqui e nós abrimos na eternidade, nós passaremos por um julgamento eterno. É desse julgamento que ele está falando aqui agora. E ele usa então essas duas figuras. A primeira: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre a taça de ouro. O que ele quer dizer com isso? Essa taça de ouro, na verdade, era uma expressão do hebraico, que aponta para uma espécie de lamparina. Era um vaso onde se colocava o azeite para iluminar a casa. E uma casa chique, provavelmente o palácio, que era onde Salomão morava, esse vaso, possivelmente o escritor está falando, era essa vasilha que era pendurada num fio que era de prata. E esse fio, nessa vasilha, era de ouro, e ele era pendurado num fio de prata, que sustentava aquela vasilha. E ele diz: antes que se rompa, então antes que se rompa e aí ela vai cair a vasilha. A segunda figura que ele vai usar: antes que o cântaro, o vaso, o cântaro era um vaso que as pessoas usavam para ir buscar água no poço. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre. Eu não sei que quantos tem a figura já, eu tive isso na minha casa quando eu era criança. Eu me lembro, a gente tinha uma cisterna, não tinha água encanada naquela época, a gente tirava água na cisterna. E na cisterna você tem aquela rodana, e tem a corda que desce, e tem a vasilha, que é uma lata que você põe. É isso aqui que ele está trazendo, aquela figura. Então antes que a corda se arrebente, o vaso quebre. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai concluir dizendo que quando isso ocorre, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui ele está reportando lá em Gênesis, inclusive a própria condenação que Deus estabeleceu. Deus diz: tu és pó e ao pó retornará, que é a sentença da morte. Em Gênesis, o ser humano ganha vida quando Deus sopra o espírito sobre ele, o sopro de vida. E o autor de Eclesiastes diz que Deus sopra o fôlego de vida, e no final da nossa existência Deus vai tomar esse fôlego de vida, e o nosso corpo vai voltar ao pó. Perceba essa expressão: o espírito volte a Deus. Foi Deus quem o deu, foi Deus quem deu a vida para você. Você só tem a vida porque Deus te deu, e no final Deus vai tomar essa vida novamente de você.
E o que você está fazendo com esta vida que Deus te deu? O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? O que você está fazendo com os dons e com os talentos que Deus te deu? O que você está fazendo com as habilidades que Deus te deu? O que você está fazendo com a juventude que Deus te deu? Porque a vida é graça, é Deus quem dá. E Ele tem todo o direito de chegar naquele dia e perguntar: o que você fez com o que eu te dei? É isso aí que Provérbios está dizendo, que Salomão está dizendo. Vai chegar o dia em que vai quebrar o fio de prata, vai quebrar o cântaro, e quando chegar esse dia, você vai ter que comparecer diante de Deus. Agora tudo isso se encerra no livro de Eclesiastes. Veja lá no capítulo 12, versículo 13 e 14, ele vai dizer: agora que você já ouviu tudo, que eu falei, aqui está a conclusão. Vamos ler junto? Qual é a conclusão? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é fundamental, porque isso é essencial, porque isso é o fundamento de tudo para o homem: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Opa, aqui ele chama atenção: tem um Deus, e obedecer aos seus mandamentos, porque isso é essencial, isso é fundamental para o homem. O grande problema, e eu creio que você já percebeu isso, como nós temos complicações quando nós nos relacionamos por meio de mensagens, no WhatsApp, no e-mail, ou qualquer desses meios. Eu me lembro que esses dias lá no trabalho, no prédio, teve um problema lá, e eu mandei uma mensagem para o camarada. Aí o camarada, quando ele respondeu, ele disse: por que o senhor estava muito ignorante? Eu falei, aí ele leu a mensagem que eu falei como se eu estivesse sendo grosso com ele. Ele deu uma interpretação que ele quis na mensagem. Quantas vezes você manda uma mensagem e a pessoa dá a interpretação dela que não é o que você está dizendo? Ah, mas não é bem isso que eu estou dizendo. Você está interpretando. Então tem pessoas que olham para essas pessoas: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. É como se, olha, se você não temer, Deus é como alguém que está lá com a varinha, se você pá, ele vai. Então tema a Deus. A gente lê esse temer a Deus aqui como se fosse um medo, como se fosse um pavor, e a gente tem a ideia de que esse temer aí é ter medo de Deus. Dependendo do tom de voz que você ler esse versículo, tem uma conotação. E eu diria, a maioria das pessoas que não caminham com Deus, que não conhecem efetivamente a Deus, eles leem esse versículo dessa forma: tema, Deus é aquele velho carrancudo que está lá, né, para chicotar você, porque Deus é. A ideia que tem é de um Deus dessa forma. E eu não sei se eu vou ter a chance com esse Deus. Alguns pensam: eu não tenho, se eu vou ter chance. Esse Deus, ele é muito rigoroso, ele é muito autoritário, ele é muito rigoroso. E o pior que o texto ainda força. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto vai dizer um pouquinho mais adiante: pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. O cara fala: meu Deus é terrível, ele vai julgar ainda. Julgamento em vida, consequência das nossas atitudes equivocadas, insensatez. Julgamento após os nossos olhos fecharem na terra e abrir na eternidade, quando Deus nos pergunta: o que você fez com a vida que eu te dei? Então muitas pessoas acham que isso é Mas eu gostaria nesta noite, nesse momento agora, de passar um tempo com você, para a gente trabalhar um pouquinho o que é essa questão de temer a Deus. O que Salomão está querendo dizer? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Em primeiro lugar, esse temer aqui não é ter medo de Deus, porque tudo que nós temos medo, nós queremos evitar, não é verdade? Tudo que nós temos medo, nós queremos evitar. Por exemplo, quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu tinha medo de cemitério, eu tinha medo de defunto, e então eu não passava perto de um cemitério nem que me pagasse. Morria uma pessoa, eu não queria nem saber, eu corria. Eu me lembro que quando meu avô morreu, eu tinha uns 13 anos, eu saí de casa quando minha mãe falou que ele tinha morrido, e só voltei depois que ele foi sepultado. Eu não vi meu avô, porque eu tinha medo. Quando a gente tem medo, a gente não quer se aproximar, a gente quer fugir daquilo que a gente tem medo.
Não é isso que o escritor de Eclesiastes está dizendo aqui, que é medo, que a gente tem que ter medo de Deus. Então nós temos que evitar Deus, esconder-se dele. Foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais quando eles pecaram. Lembra? Eles ficaram com medo de Deus, eles se esconderam de Deus, eles fugiram da presença de Deus. Então esse temer aqui não é ter medo, não é fugir. Será que Deus é uma espécie disso? Eu me lembro do meu avô Antero Ferreira, mas ele era conhecido na minha cidade como Véi Creu, porque meu avô, ele tinha um hábito muito desagradável de fazer medo às crianças. E então ele saía pela rua, quando ele saía pela rua, uma criança não corria de medo do meu avô, porque lá vem o Véi Creu, né? Lá vem o Véi Creu. Então eles corriam com medo do meu avô, porque meu avô era, né? Ele tinha essa prática, né? Então na cidade ele era conhecido como Véi Creu. Então as crianças morriam de medo do Véi Creu, não queriam nem saber. Será que Deus é um tipo de Véi Creu na sua vida? Você tem medo dele? Não é isso que Eclesiastes está querendo dizer aqui para nós. A expressão aqui, tema, tem a ver com respeito, né? Tem a ver com respeito. Ele vai dizer aí para nós, né? Ele vai dizer assim, ó: sei que tudo o que Deus faz permanece para sempre, e isto nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que o homem o tema. Então essa expressão tem a ver com respeito, com reverência, com dependência. Eu sei que Deus criou, eu sei que Deus fez tudo, eu sei que Deus coordena, eu sei que Deus dirige, eu sei que não há Deus maior do que Ele, Deus melhor do que Ele, Deus grande quanto Ele. E eu tenho então uma relação de respeito, de dependência desse Deus, de reverência a esse Deus. É isso que Eclesiastes está dizendo. Mas presta atenção, ele vai ainda ensinar para a gente mais um pouco sobre o que é temer. Versículo 7 do capítulo 5, ele diz: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. O que ele está querendo dizer com isso aqui? O contexto do capítulo 5, para você entender, de Eclesiastes, está dizendo de comparecer diante de Deus, né, e fazer voto. Se você faz um voto com Deus, você tem que cumprir. Você não é obrigado a fazer um voto com Deus, mas se você fizer um voto, você tem que cumprir. Esse é o contexto. E a gente vê isso ao longo da vida, alguns exemplos. Quando você vai batizar o seu filho, você vem diante da igreja e você faz um compromisso de ensinar os seus filhos a palavra do Senhor. Então você fez um compromisso, você tem que ensinar. Você, quando você vem e professa a sua fé, você assume um compromisso de obedecer, de andar nos caminhos do Senhor, você tem que cumprir. Quando você vai ao casamento, você faz os votos, você faz um compromisso, você tem que cumprir diante de Deus, diante da comunidade. E então o que o autor de Eclesiastes está dizendo ali é: quando diante de todos os contextos, todos os compromissos que você faz, tema ao Senhor. Então ele está falando aqui que o temor do Senhor é compromisso. Aquilo que eu assumi com Deus, eu vou fazer, eu vou obedecer ao Senhor. Se você assumir um compromisso diante de Deus, cumpra-o, porque Deus não é menino. Ele não é um amiguinho que você faz coisas e ele vai... Não, você tem um compromisso com Deus. Então temer a Deus é você assumir o compromisso que você fez com Ele. Você precisa ter responsabilidade diante dEle e assumir esse compromisso diante dEle. Mas ainda ele vai nos mostrar, ainda no Eclesiastes 8:12, ele diz: o ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhor para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. É interessante esse verso, porque se você notar a última linha, ela quase que explica o que o autor, né, considera o que é temor de Deus. Ele diz: para que mostrem respeito diante dele. Mas ele faz um acréscimo importante aí: aqueles que temem a Deus, eles vão ter coisas melhores. Aqueles que vivem uma vida de respeito para com a pessoa de Deus, aqueles que cumprem os seus compromissos com Deus, vão ter uma vida melhor. É promessa de Deus. Então isso começa a me diferenciar da ideia simplória de que temor de Deus é medo.
porque eu não tenho medo de coisas boas. Se temer a Deus é coisa boa, temer a Deus é a melhor coisa, obedecer a Deus. Por isso Jesus diz que os meus mandamentos não são pesados, que os meus mandamentos são suaves. O salmista, quando ele vai escrever, ele vai falar que os mandamentos do Senhor são doces. Então é gostoso, obedecer a Deus é prazer, é alegria, não é medo, não é terror, não é uma coisa. Obedecer a Deus é a melhor coisa. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui para nós, trazer a ideia de que obedecer a Deus é bom, traz coisas boas, traz coisas maravilhosas para nós. Quem teme ao Senhor e respeita a Deus, que reverencia a Deus, tem as coisas melhores, né? As coisas melhores. Mas aí nós vamos ainda para Provérbios 14, 26, 5. Eu estou tentando ensinar vocês e mostrar o que é temer a Deus, que Salomão diz que é isso que nós precisamos de retornar a esse fundamento. Então ele diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Na antiguidade, meus amados, você ter uma fortaleza segura no mundo, numa terra de ninguém, valia muito. É por isso que na antiguidade eles construíam os castelos e muravam, porque era sentido de segurança. Você está seguro numa fortaleza. Ele tinha a ideia de segurança numa fortaleza. Mas o que me chamou a atenção aqui é o que ele vai dizer, né, que é refúgio para os nossos filhos. Temer o Senhor é refúgio para os nossos filhos. Não existe herança melhor que você pode dar para os seus filhos do que ele perceber que a sua vida, que você teme ao Senhor, que você anda nos caminhos do Senhor. Essa é a maior herança. Não é um carro, não é uma casa, não é a universidade, não é nada disso. É você passar para os seus filhos e mostrar para os seus filhos. A herança maior é você mostrar para os seus filhos que você teme ao Senhor. Isto vai trazer refúgio para os seus filhos. Seus filhos vão crescer na presença do Senhor. O texto diz que o temor do Senhor será refúgio para os seus filhos, segurança para os seus filhos. Mas o autor diz também que o temor do Senhor é fonte de vida, é fonte de vida. Não considerar o temor do Senhor é sinônimo de medo. Considerar o temor do Senhor é fortaleza, é segurança, é vida. Por isso que Isaías vai dizer assim, ó: ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria, conhecimento e temor do Senhor é a chave desse tesouro. Para mim essa frase aqui é fantástica. O temor do Senhor é a chave dos tesouros. Quando você assiste filmes, né, de tesouros aí escondidos, o cara chega lá procurando de todas as formas para encontrar onde está o tesouro, para ter a descoberta do tesouro, e ele vai lá naquela luta, naquela angústia para encontrar. E Salomão diz assim: olha, o temor do Senhor é a chave que abre a vida para você encontrar o tesouro da vida, é a senha. O conhecimento de Deus viver com Deus é um tesouro. Descubra a sabedoria do Deus Criador, é um tesouro. Descobrir a sabedoria é um tesouro. É um tesouro, é a chave para você acessar esse tesouro, é o temor do Senhor, é o respeito, é a reverência a Deus. Mas deixa-me concluir este último texto, aquilo que lança luz definitivo para a gente entender o que é o temor do Senhor. Esse último texto é o texto de Deuteronômio. Quando Moisés fala para o povo de Israel, Deus manda Moisés falar para o povo de Israel: e agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de vocês, senão que tema o Senhor seu Deus? Quando Moisés falou isso, se eu estivesse lá, eu perguntaria: o que, Moisés? Tudo bem, o Senhor quer que a gente o tema, mas me explica melhor aí, Moisés, o que é o temor do Senhor. E aí Moisés vai dizer o seguinte: que andes em todos os seus caminhos. O que é que você temer o Senhor? O que é temer o Senhor? É andar nos caminhos do Senhor. Quando você teme o Senhor, você vai obedecer o Senhor, você vai colocar em prática a palavra do Senhor. Temer a Deus, respeitar, significa andar nos seus caminhos.
Mas o texto não para aí, ele vai dizer assim: que ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Amar e servir, temer ao Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas, é servir ao Senhor com alegria, como está no boletim da nossa editorial dessa semana: servir ao Senhor com alegria. Amar. E é interessante que essa questão de conceito abstrato, né? A criança, ela não entende os conceito abstrato. Não adianta você falar para a criança: ame ao Senhor. Sabe como é que ela vai aprender a amar o Senhor? Porque para ela é quem cuida dela. Ela vê o conceito de amar, abstrato de amar, para ela tem que ter prática. Quem ama a criança é quem cuida dela, é quem abraça, é quem troca a roupa, é quem troca a fralda, é quem dá o alimento. Essa pessoa ama, porque ela entende na prática. E é o que Deus está dizendo aqui: olha, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Se você ama, você vai me servir, vai servir com amor. Então não adianta você dizer para meu filho: meu filhinho, ama a Deus, se ela não vê na sua vida prática de que você realmente ama a Deus. É um conceito abstrato. Mas se ela vê que você ama o Senhor, que você é dedicado, que você trabalha, que você participa dos cultos, que você se envolve, que você adora, que você lê a Bíblia, ela vai ver que você de fato ama a Deus, que Deus tem prioridade na sua vida. Então não adianta você dizer para o seu filho: ama a Deus, meu filho, ama a Deus, se ele não vê de fato na sua vida ações práticas de que você ama a Deus, de que você anda nos caminhos do Senhor, que você tem amor por Deus. Eu aprendi com meu pai a amar a Deus, e eu me lembro, mesmo quando meu pai não era evangélico, meu pai, ele tinha uma vida de oração, de temor a Deus. Meu pai era um homem temente a Deus. 5 horas da manhã, eu passava na porta do quarto do meu pai, quando eu acordava, e eu estudava de manhã, né? E tinha que acordar, minha mãe acordava, mas ali nesse horário que ele acordava, eu passava na porta do quarto do meu pai, ele estava cantando: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal vem abrigar. Ele cantava todo dia de manhã, e ele passava ali orando, estudando a Bíblia. Aquilo marca a minha vida. Ele me ensinou que Deus tem que ter prioridade. Ele me ensinou a amar a Deus. Mas olha direitinho comigo, olha direitinho agora para a gente ver esse texto, tá? E por fim, que obedeça os mandamentos. Eu já falei, os decretos, você obedecer os mandamentos. Mas agora observa comigo, ó. Entre essas duas frases, ande em todos os seus caminhos, e a frase, obedeça aos meus mandamentos, o que está aí? O que está no meio? O que está no meio? O coração, o amor. O autor inúmeras vezes fala para o filho dele: filho meu, dá-me o seu coração. O autor de Provérbios não quer a obediência do filho. O autor de Provérbios não quer, ele quer o coração do filho, porque se ele tiver o coração do filho, ele tem a obediência, é consequência. Quando o meu coração é de Deus, quando eu entrego o meu coração para Deus, quando eu entrego minha vida para Deus, a obediência é algo tranquilo, é algo natural. A segunda coisa que Deus nos lembra, que Ele diz, é: aquele que tem os meus mandamentos, este é aquele que me ama. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Desde o princípio, Deus pede para nós esta conexão com Ele, essa obediência. E aí a última frase lá é: que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Muitas vezes achamos assim: Deus pede para a gente obedecer os princípios, valores, porque Ele precisa da nossa obediência. Deus pede para a gente obedecê-lo porque Ele é meio inseguro. Para que Ele seja Deus, a gente tem que... Não, obedecer. Deus continua sendo Deus. Se eu obedeço ou não, Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso. Deus pede a obediência, é para o meu próprio bem, é para o seu próprio bem.
Deus nos dá os princípios e os valores para o nosso próprio bem, para que tudo vá bem na nossa vida. Você quer que vá bem na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família? Obedeça os mandamentos do Senhor. Segundo Deuteronômio, temer o Senhor significa andar com Ele, significa amá-lo, significa servi-lo. Porque eu amo ao Senhor, eu vou atentar para os seus mandamentos. E eu quero chamar vocês agora para a gente refletir e praticar nesse momento. Eu quero terminar com a menção do Salmo 130, quando o salmista diz assim: se tu, soberano Senhor, registrasse os meus pecados, quem escaparia? Meu Deus! Nessa temática do temor de Deus, se Deus fosse escrever, tivesse lá escrevesse todos os meus pecados, se o Senhor fosse como eu, que ficasse tomando nota, ó, fulano fez isso para mim, fulano fez isso, ele fez isso também, ele fez isso, ah, miserável, eu lhe pego, na prova não. Se Deus ficasse lá o tempo todo registrando o que eu faço de errado, e Ele ficasse lá para, né? Ah, ele não veio no meu aniversário, ele não me ligou, ele não se importa comigo, ele ficasse lá registrando todas as vezes. Mas olha o que Ele vai dizer no seguinte, olha o que Ele vai dizer: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Olha que coisa linda, olha a ideia do temor que ele tem aí. É porque Deus é misericordioso, é porque Deus nos perdoa, é porque Deus nos dá graça, é porque Deus enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Por isso nós tememos o Senhor, por isso nós respeitamos o Senhor, por isso nós amamos o Senhor, por isso nós guardamos o mandamento do Senhor. Por isso, Senhor, porque Ele é misericordioso para comigo. O perdão de Deus é interessante, porque Deus nos ensina como seus filhos e filhas a perdoar de maneira correta. A morte de Jesus Cristo é um ato concreto, não é um ato abstrato. Deus provou o seu amor para conosco, ter feito Jesus morrer na cruz do Calvário por nós. O perdão é de Deus, mas olha que interessante: comigo está o perdão. Para quê? Para que está o perdão? Por que Deus nos perdoa? Para quê? Para que Ele seja temido. Comigo está o perdão para que o Senhor seja amado, para que o Senhor seja obedecido, para que o Senhor seja respeitado, reverenciado, para que eu me sinta constrangido a obedecê-lo, a amá-lo, porque eu sei que Ele é um Deus gracioso. Ter medo de Deus é coisa para pagão, irmão. Olhar para um Deus cruel, um Deus irado, um Deus que está lá para... Isso é coisa de pagão. O pagão que obedece a Deus por medo. O cristão obedece a Deus porque reconhece quem é o seu Deus de amor, de graça e de misericórdia. Ter medo de Deus é coisa de pagão. Eles é que imaginam assim. Por isso que eles vão lá fazer os atos deles de qualquer coisa, para as retaliações, os sacrifícios, para tentar aplacar a ira do Deus dele. Não, o nosso Deus é gracioso. O nosso Deus nos dá o perdão, a graça, a misericórdia, para que por meio disso nós sejamos os seus servos e venhamos a obedecê-lo. Então, temer ao Senhor, para você fechar, né? Para a gente fechar, é andar e viver com Deus. Temer ao Senhor é andar e viver com Deus. Temer ao Senhor é amar e servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Temer a Deus é obedecê-lo, é fazer a sua vontade. É fundamental que a gente volte, é essencial que a gente volte a isso. Eu queria chamar você a se colocar de pé.